A vida não tá fácil para nenhum prefeito. A do povo é que bate lá na minha porta e quer o asfalto, e quer a saúde em dia, e quer a educação, a desoneração da folha. Eu acho que é um absurdo que está sendo feito com os municípios, que não foi dialogado com os prefeitos, foi uma imposição. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Que hoje recebe o prefeito de Itapecerica, o Irley Rodrigues dos Reis, para conversar conosco sobre alguns assuntos, além da prefeitura, também sobre a Associação Mineira de Municípios. Prefeito, seja muito bem-vindo aqui à FM O Tempo. Bom dia. Bom dia, Guilherme. É um prazer estar aqui falando com vocês, levando informações da nossa querida Itapecerica e também da Associação Mineira de Municípios, das cidades históricas também de Minas, da qual sou presidente. Um grande abraço, um prazer também, Thalita, estar com vocês. Prazer ter o senhor aqui de novo, viu, prefeito? Prazer é todo meu. Prefeito, vamos começar essa nossa conversa sobre cidades históricas, então, por um aspecto que eu acho importante, porque ele está cercando tudo o que a gente tem falado no Brasil nos últimos dias. A gente está falando sobre mudanças climáticas e necessidade de adaptações das cidades face ao que acontece no Rio Grande do Sul. E claro que nas cidades históricas a dificuldade é muito maior para fazer obras de infraestrutura, para modificar um panorama dos municípios que exige muito recurso e muito cuidado para se fazer isso com um patrimônio tão rico como é o nosso. A gente tem mobilizações, seja individualmente dos municípios, seja da associação, para, se não tem ainda, começar a fazer esse tipo de análise, criar comitês específicos para isso, para entender que mudanças climáticas também podem nos afetar em algum momento. Com certeza, Guilherme, um assunto importante, né, na pauta dos dias atuais, né? A Associação das Cidades Históricas, ela tem trabalhado nesse sentido, né, com organizações de simpósio através da UFOP e também da Unesco, que é o Fórum de Sustentabilidade das Cidades Históricas de Minas, já pensando nesse sentido das grandes catástrofes, da questão da mineração também nas cidades históricas, da questão das chuvas, da questão climática. Então a gente tem feito anualmente, todos os anos, esse fórum que é organizado pela Universidade Federal de Ouro Preto, juntamente com a Unesco, debatido a questão ambiental com relação às grandes catástrofes que podem afetar o grande patrimônio, como ocorreu em Ouro Preto, o desmoronamento do Morro da Forca, né? E toda uma elaboração de projetos no sentido de unir forças com o governo estadual, o governo federal e também as cidades históricas para tentar-se para essas questões climáticas que serão tão permanentes, né, nas vidas das nossas cidades. Prefeito, eu vou aproveitar que a gente está nesse assunto das cidades históricas. Se a gente tinha antes um turismo em Minas Gerais apenas para cidades históricas, hoje a gente tem um fomento, uma tentativa de aumentar o turismo em Minas de uma forma geral. A gente fala até em indústria do turismo, né, que é tão importante. Há uma organização dentro da Associação Mineira de Municípios exatamente para estimular esse turismo? Existe sim a organização, temos, né, inúmeros projetos através da Secretaria também de Estado de Cultura e Turismo, que tem implementado, que tem incentivado através de editais e de projetos estruturantes também para o turismo mineiro. O turismo em Minas Gerais, ele tem crescido a cada ano, né, ele é destaque em todo o nosso Brasil, e as cidades históricas são a verdadeira riqueza da nossa Minas Gerais. Temos aqui mais de 60% do patrimônio tombado do Brasil e 4 tombados pela Unesco, patrimônio da humanidade, né? Temos centros históricos, temos patrimônio, temos riqueza para mostrar e precisamos trabalhar nesse sentido, de fortalecer ainda mais a cadeia do turismo nas cidades históricas de Minas, que geram o desenvolvimento econômico, que atraem dinheiro, renda através do turismo e trazendo visitantes para as nossas Minas Gerais. Prefeito, onde está o principal desafio? Atrair os nossos próprios turistas mineiros para que façam circuitos e conheçam mais as regiões do estado. A gente está falando de uma diversidade e de uma diferença do que é o sul de Minas, do que é o norte do estado, do que é o Vale do Jequitinhonha, ou é mais desafiador e mais necessário, e talvez mais lucrativo, atrair
aquelas pessoas que estão de fora do estádio. É o paulista, é o carioca, é a gente que vem de outras cidades e outros estados. Eu penso nos dois sentidos. O mineiro precisa conhecer Minas Gerais para que ele possa divulgar as nossas riquezas para o nosso país e também para todo o mundo. Então é interessante, e nós sempre temos proposto isso dentro da associação, de campanhas publicitárias para que o mineiro possa conhecer Minas Gerais. Minas é diversa, Minas são muitas, são várias regiões, cada uma com a sua peculiaridade, com a sua riqueza, com o seu diferencial. Temos várias Minas Gerais dentro de Minas. Então é importante que Minas Gerais e que se tenha projetos para que o mineiro possa conhecer Minas Gerais, mas também que se possa o brasileiro e várias partes do mundo venham até Minas conhecer as nossas riquezas. Pensando nesses desafios, prefeitos, as cidades estão tentando desenvolver aí alguns projetos exatamente para atrair o turismo. Na cidade do senhor, em Itapecerica, tem o turismo de base comunitária. O que é? Explica pra gente. É um turismo que foi iniciado no início do nosso mandato, né? A gente tem construído, eu cito aqui como exemplo, a gente não tem uma rede hoteleira muito grande, nós criamos lá um projeto que chama Turista em Casa, né? Nós cadastramos todas as residências do município, temos lá grandiosos eventos nos próximos meses e a gente tem todo um trabalho com a base, né, com a comunidade para receber o turista, para abrir as portas da sua residência para que o turista possa hospedar na sua casa. É um projeto de lei que foi enviado para a Câmara que está sendo copiado por vários municípios. Nos últimos eventos tivemos um levantamento de mais de 150 residências alugadas, né? Todo com diferencial, com treinamento do Senac de como receber, de como lidar com a pessoa dentro da sua própria casa, fazendo com que a cidade não tenha grande número de leitos de hotéis, mas a gente criou esse projeto e ele tem dado muito certo, está sendo copiado por outros municípios. Então eu falo que isso tudo começa numa base. Eu não vou em Itapecerica porque não tem hotel, não tem como hospedar. Então criamos, isso tudo é um turismo de base, um turismo que busca primeiro a população a saber receber, a saber lidar com todos aqueles que visitam as nossas cidades. Prefeito, eu quero me deter um pouco mais nessa ideia do turista em casa para entender um pouco da dinâmica. A gente já viu isso acontecer em alguns municípios muito pequenos, quando eles eram exatamente pequenos. Às vezes não tinha nenhum hotel sequer na cidade e as pessoas diziam, pode seguir lá. Vou mencionar, por exemplo, Lavras Novas há alguns anos. Era assim, olha, você vai para Lavras Novas, chega na casa de uma pessoa, você vai alugar a casa dela para ficar. Hoje em dia as pessoas utilizam, imagino, muito das plataformas, né? Vai no Booking, vai no hotéis.com, vai no Airbnb. Como é que a prefeitura centraliza essa busca no turismo em casa? A pessoa vai procurar pela prefeitura, ela vai procurar por um morador, como é que isso se dá? Então, a gente criou uma legislação, dentro dessa legislação existe um cadastro na Secretaria de Cultura e Turismo e nós criamos uma página, né, no Instagram que chama Turista em Casa. E através dessa página a pessoa tem acesso, né, aos quartos, ao local onde ela estará hospedada e a partir daquele momento que ela tem acesso àquela informação, ela já fala diretamente com o proprietário e consegue fazer a locação para o final de semana, para uma semana ou para os dias que ela quiser estar ali na cidade. Prefeito, eu sou uma admiradora de Minas, assim, a minha turma que conhece isso, inclusive, sempre tento priorizar Minas nas viagens que eu faço e tento conhecer alguns municípios. E eu comento aqui, muitas vezes, da diferença que eu já vejo de alguns municípios, que eu visitei há 1 a 2 anos, que eu visitei recentemente, há alguns meses agora, e eu já vejo essa diferença. Mas algumas cidades, alguns municípios, alguns distritos, né, muitas vezes que são distritos que começam a ser turísticos, mas que ainda precisam de estrutura. E a gente sabe que as prefeituras, às vezes, não têm condição de oferecer essa estrutura, de fazer com que a cidade cresça, que o distrito cresça em algum ponto que precisa ser melhorado. Entra nesse caso o governo do estado apoia a associação nesse projeto, principalmente desse turismo que precisa ser melhorado e que precisa ser conhecido aqui no estado? Com certeza. A associação tem trabalhado nesse sentido, né, de levar a estruturação dos pequenos municípios que não têm recursos tão necessários para serem aplicados na área do turismo, tem a sua riqueza, mas que precisa de investimentos. Precisa ali de uma placa indicativa, precisa de um receptivo bem positivo para saber receber o turista, saber indicar onde estão ali as cachoeiras, as igrejas, os pontos de visitação. Então o governo do estado tem sim implementado
implementado através da Secretaria de Turismo, né, através dos roteiros turísticos, e tem apoiado através de cursos e também de editais para que os municípios possam se estruturar melhor para receber a cada dia melhor nos municípios mineiros. E como é que se faz isso no dia a dia, prefeito? Eu posso imaginar que há uma dificuldade de chegar até o prefeito daquela cidade ou chegar até o secretário de cultura e a dizer, olha, tem um edital específico para acontecer, você vai participar dessa maneira, tem placa indicativa, tem um monte dessas situações. Como é que se dá um treinamento disso? É a associação que monta um cardápio de coisas a dizer, olha, você pode usufruir disso aqui, é por iniciativa, na maior parte das vezes, dos próprios prefeitos que procuram a associação? Como é que isso acontece? A associação tem direcionado sempre, quando temos as propostas de governo, de cursos, né, e melhorias para todas as cidades. Fazemos também simpósios, workshops, reuniões, estamos sempre debatendo e à procura de benefícios para os municípios. Cito aqui como exemplo, né, a parceria com o Ministério Público, a gente busca recursos para salvaguardar o patrimônio mineiro através do patrimônio histórico, artístico e cultural, né? Temos agora também em andamento, através do PAC Cidades Históricas, a recuperação de inúmeros patrimônios e igrejas, Diamantina, Cerro, Ouro Preto, se não me engano, na ordem de 230 milhões de reais que estão sendo investidos através do PAC Cidades Históricas, que ficou muitos anos parado, muitas igrejas deterioradas, verdadeiras riquezas do estado de Minas Gerais, Cerro, Ouro Preto, Diamantina, Mariana, e inúmeras delas, e algumas ainda que necessitam de ser salvaguardadas. O patrimônio mineiro ficou por parte do IPHAN, alguns anos esquecido e apodrecendo, né? E agora já está sendo recuperado, com vários contratos assinados, com obras e andamentos. Tudo isso um esforço de todos os prefeitos das cidades históricas para salvaguardar esses 60% do patrimônio tombado do nosso Brasil. Deixa eu aproveitar neste ponto que o senhor mencionou, porque acho que aí tem uma questão importante para entender o quanto os recursos são escassos ou são adequados para os municípios, prefeito. O PAC Cidades Históricas e o PAC de maneira geral sempre foi um cofre onde havia boas possibilidades para os prefeitos das grandes cidades que conseguem apresentar um projeto mais robusto, mais organizado, que tem um patrimônio mais consolidado. Mas ele alcança toda sorte de municípios, porque há uma variedade enorme de municípios com muita coisa. Eu não sei se todo mundo dá conta por falta de projeto ou por falta de recursos. Nesse momento que ele está sendo aplicado, eu, na minha visão, creio que ele alcançou sim. Muitos municípios que aguardavam ansiosamente recursos para a recuperação das suas igrejas, dos seus museus, estão fazendo investimento. São projetos complexos, difíceis de serem elaborados, difíceis de serem apresentados, mas as cidades já tinham, né, esses projetos prontos e eles foram atualizados e muitas cidades conseguiram. Eu, por exemplo, estive lá no Cerro, né, quando foi anunciado pelo IPHAN a recuperação lá da igreja de Santa Rita, que estava há mais de 30 anos esperando uma restauração. Então é uma importante ação, ela não vai ser só agora, ela precisa ser contínua, porque o patrimônio histórico do estado de Minas Gerais é riquíssimo e ele ficou há muito tempo se deteriorando e necessita urgentemente de muito mais recursos. 230 milhões são muito pouco, são obras caras, né? De 300, 400, 500 e são valores altos e que as prefeituras não têm a mínima condição de bancar, de colocar investimento próprio, a não ser que sejam através de leis federais, de incentivo à cultura ou de leis estaduais, com grandes mineradoras, com empresas de cada cidade, mas é necessário que o IPHAN se faça presente em Minas Gerais, esteja sempre a cumprir a sua função, que é proteger o patrimônio histórico do nosso estado. Além desse desafio que passa aí pela necessidade de investimento e de colocação, né, do que precisa ser feito pelo IPHAN, prefeito, o que mais que o senhor pode colocar que é um desafio para que essas cidades recebam os turistas, consigam aumentar aí a sua arrecadação, desenvolver a economia? A gente fala de estradas, a gente fala de acesso, a gente fala de transporte, de setor hoteleiro também. Qual que é o principal desafio hoje que essas cidades mineiras têm para conseguir receber o seu turista de forma satisfatória?
Mais uma vez eu ressalto a questão de recursos. É necessário mais editais, mais investimentos. Temos muitos, mas é necessário ainda mais, porque a prioridade de um prefeito hoje, num momento difícil, é saúde, assistência social e educação. E acaba que o turismo, a cultura, né, ele fica num segundo plano. Então é necessário buscar investimento, buscar leis de incentivo para que possamos, né, melhorar a cada dia o turismo nas nossas cidades. E a associação tem feito isso. A associação tem congregado os municípios, tem chamado os municípios, né, para a união de nós todos, para que possamos a cada dia mais melhorar as nossas cidades através de uma associação que se fortalece e que tem voz ativa junto ao governo do estado, junto ao governo federal, para que possa receber recursos para o aperfeiçoamento do turismo e dessa estruturação. Como que o turista vai chegar numa cidade se a estrada não tá de boa qualidade, se existe buracos, se o barranco caiu e não tem como atravessar? Então, tudo isso é necessário para que o turismo seja 100% ativo e possa ter uma boa impressão daqueles que nos visitam, né? Daqueles que vão até aquela cidade e que querem fazer um passeio, que querem fazer o seu turismo com a sua família. Os prefeitos têm sofrido uma série de baques financeiros nos municípios nos últimos anos. Tiveram perdas de arrecadação com o ICMS dos combustíveis para o estado como um todo, mas vai parar a conta no final no município. Tiveram algumas dificuldades maiores, por exemplo, com a aprovação do piso da enfermagem. Como é que tá a vida de um prefeito como de Itapecerica, por exemplo, do ponto de vista de recursos? A vida não tá fácil para nenhum prefeito, né? Nem de Minas, nem no Brasil. Nesses últimos dias temos discutido a desoneração da folha, né? Essa questão que aflige todos os municípios, a Associação Mineira dos Municípios. A próxima semana temos a marcha em Brasília de todos os prefeitos do Brasil e esse será um ponto primordial, a desoneração da folha dos municípios. Estavam pagando 8% e através de uma medida do governo, agora passou-se, nesse mês de maio, o município de Itapecerica paga 20%. Então, são 200 mil a mais de recursos próprios do município para os impostos, né? E que eu não estava pagando. Então, todo mundo vai sentir essa questão do imposto e a desoneração da folha. Eu acho que é o que mais aflige os municípios nesse momento e vai ser a pauta de discussão em torno da marcha dos prefeitos em Brasília. Nós precisamos ser ouvidos, a vida acontece nas cidades, né? E os prefeitos é que são cobrados. O povo é que bate lá na minha porta e quer o asfalto, e quer a saúde em dia, e quer a educação. Então é muito importante que o governo federal ouça os municípios mineiros. A desoneração da folha, eu acho que é um absurdo que está sendo feito com os municípios. Você pensa um município de Itapecerica com 22 mil habitantes, com um orçamento de 87 milhões anual, e eu gastar 200 mil reais a mais com a desoneração da folha, sendo que eu estava pagando muito menos, né? E algo que não foi negociado, que não foi dialogado com os prefeitos, foi uma imposição, né? Estamos esperando que o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que está empenhando essa bandeira, possa, né, estar junto com os municípios, junto ao governo federal, com o ministro da Fazenda, né, Haddad, e que possa discutir e chegar no denominador comum que seja positivo para os municípios do Brasil. É ruim, desculpa interromper, Thalita, claro, só para eu insistir neste ponto. Eu sei que é ruim, evidentemente, pagar 200 mil reais no caso de Itapecerica, por exemplo, mas chega a comprometer algum tipo de prestação de serviço, prefeito, ou é uma Exato. possibilidade de contornar com alguma medida de contenção de gastos ou coisas dessa natureza? Nós já estamos fazendo, né, medidas de contenções de gasto, mas esses 200 mil reais poderiam ser investidos, por exemplo, essas semanas passadas eu fiz um mutirão de oftalmologia, tinha uma fila, comprei 300 consultas, né, no consórcio de saúde ao qual sou presidente, pagamos 27 mil reais, né, nas consultas, pagamos 50 mil nas de cardiologia, isso tudo poderia ser revertido para a população e esse dinheiro vai para os impostos, para o governo federal, que aumentou de 8% para 20% a desoneração da folha dos municípios mineiros e brasileiros. Prefeito, a gente está encerrando já a nossa entrevista, mas eu queria que o senhor encerrasse falando sobre o Festival de Gastronomia de Itapecerica, que eu conheço, Fernando Viola conhece, e se Deus quiser a gente vai estar lá nesse ano também.
Começa daqui a pouquinho, né? Daqui Isso aí, dias. o nosso festival é o maior festival de gastronomia de Minas Gerais. Eu quero convidar todo mundo que está nos ouvindo, que está nos assistindo, a participar. Um festival da autêntica culinária mineira, a comida feita na fazenda, na roça, o porco, o milho, o fubá, a couve. Vai ser montada uma grande fazenda na área central de Itapecerica, com fornos a lenha, fogões, pães de queijo, rosca, queijo. Vamos receber grandiosos chefes de cozinha de Minas Gerais, os cozinheiros de Itapecerica, e vamos ter mais de 70 pratos da culinária rural mineira. Ali vai ter agalinhado, o arroz com suã, o chouriço. Então é um grandioso festival que vem sendo copiado por outras cidades e que se tornou uma referência no estado. Ganhamos o prêmio Cumbuca, ganhamos o prêmio Eduardo Frieiro como o melhor evento do ano em termos de gastronomia, e esperamos, numa cidade de 22 mil habitantes, receber 80 mil pessoas e gerar, em 4 dias de evento, mais de 10 milhões de reais de recursos que ficam pro povo de Itapecerica, porque quem faz o festival é o povo itapecericano, e que sabe receber bem e que vem congregar a gastronomia mineira. Estamos no ano da gastronomia e vamos levar o nome de Itapecerica, que é conhecida como Polo Cultural do Centro-Oeste de Minas, também reafirmando a gastronomia. Nós estamos inaugurando nos próximos meses um mercado municipal que congrega todos esses produtos, um centro gastronômico que vem congregar também o festival, e fizemos um grande plano de turismo para impulsionar o desenvolvimento econômico da nossa cidade, que é o 10º município criado no estado, e também para alavancar o turismo e gerar emprego e renda para o nosso povo. Então convido a todos a participarem do festival com inúmeras atrações artísticas, culturais, né? Roberta Miranda, Cleito e Romário, Duduque Dalvan, Mocoque Paraíso e tantos outros artistas que poderia ficar aqui o dia todo contando como que vai ser as oficinas, as apresentações artísticas e a beleza, porque o nosso festival é bonito de se ver e de se participar. Eu sei que a conta tá apertada, prefeito, mas se quiser criar um delivery para Belo Horizonte, para quem não for, a gente fica muito agradecido. Eu trouxe também ali um queijinho de Itapecerica para vocês tomarem um café mais tarde, e presenteando também vocês com um livro que conta a história do festival com todas as receitas que são servidas na nossa Itapecerica. E agradecer a vocês o carinho, a receptividade de sempre. É sempre um prazer estar aqui levando informações da Associação das Cidades Históricas de Minas, da qual sou presidente, da Associação Mineira de Municípios, da qual sou secretário-geral, e também da nossa querida Itapecerica, que eu tenho orgulho de governar. Muito obrigada, viu, prefeito? Pode esperar que eu vou estar lá, Fernando Viola também, e a gente vai arrastar Guilherme Brahim também. Se eu não for, eu peço as encomendas. Já estou prontinho, com a lista que foi me dada pelo prefeito. A partir do dia 30 de maio até o dia 2 de junho, não é isso, prefeito? Isso, dia 30 de maio, 31, 1 e 2 de junho. Durante todo o dia, o festival tem início às 9 da manhã e vai até às 3 da manhã. Então, são quase mais de 15 horas de eventos, e tá todo mundo convidado a conhecer o Polo Cultural do Centro-Oeste de Minas, a nossa querida Itapecerica. Muito obrigada, prefeito. Volte sempre aqui ao Café com Política, a FM O Tempo. Nós conversamos com o prefeito Teco de Itapecerica. E segundo ele, o Guilherme, todo mundo conhece como Teco mesmo. Não adianta nem falar o nome que é sua mãe que chama ele. É o Teco. Não, é o Teco e tá tudo certo.